Boa noite, você que acompanha a Canção Nova no Brasil, tantas partes do mundo. Nós estamos aqui ao vivo, quinta-feira, dia da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Eu imagino que você que agora nos acompanha de casa, a esta hora da noite, também deve estar chegando ou chegou há poucos instantes, poucas horas, de alguma dessas celebrações solenes ocorridas em nosso país. É verdade também que, em observância às muitas necessidades do nosso povo, algumas paróquias também fizeram esta mesma celebração no período da manhã, para quem se encontra em algum estado de limitação maior, de algum impedimento, mas na maioria das nossas comunidades, dioceses, Brasil afora, já foi agora final da tarde, noite, que vivemos essa celebração solene do corpo de Cristo. Pois bem, imagino que estamos todos assim enriquecidos, felizes também de termos hoje visto o fulgor, a beleza da nossa fé sendo vivida e testemunhada pelo nosso povo publicamente. Aqui em Brasília, de onde fazemos este programa agora, a celebração teve início por volta das 5 da tarde, a celebração solene, terminou já quase 8 horas da noite, com uma grande procissão na esplanada dos ministérios à luz de velas e bênçãos especiais também. Vamos comentar isso daqui a pouco, inclusive mostrar algumas imagens do que aconteceu em Brasília. Pois bem, o nosso assunto hoje aqui nesta noite é a beleza da nossa igreja, seus atos, seus ritos, o que a gente tem vivido. E trouxe aqui dois convidados especiais bem conhecidos. Padre Roger Araújo, seja bem-vindo, jornalista, membro da comunidade Canção Nova. Alegria imensa, Ronaldo. Eu já senti desse outro lado aí, agora estou do lado de cá. O senhor constantemente está aqui. Alegria imensa, sobretudo estar aqui num dia tão bonito como esse, dia de Corpus Christi, né? Para comentar, para conversarmos sobre tantas coisas lindas que é a nossa fé. Bom, alegria imensa. Padre Roger Araújo, talvez pouca gente saiba, somente os que o acompanham. Ele tem um trabalho de orientação bíblica feita para grupos de WhatsApp que já abarca cerca de 20 mil pessoas no Brasil. Tendo ocasião, a gente toca nesse assunto daqui a pouco, hein, padre? Sim, até porque o Padre Xavier, vai apresentar já ele. Vamos começar um outro programa bíblico amanhã, por favor, aqui na Canção Nova. Presente o Padre Xavier. Quem é o Padre Xavier? Padre Antônio Xavier, meu irmão. Esse aqui é um biblista de verdade, biblista, tá, Ronaldo? Sim, formado na Faculdade Antoniana irmão, de Jerusalém. Padre Xavier. Mestre em Bíblia, padre. Isso, em exegese e arqueologia bíblica. E hoje está também prestando serviço à CNBB. E hoje é assessor também na CNBB. É uma alegria imensa estar aqui essa noite para poder mais uma vez estarmos conversando sobre tantas coisas bonitas que envolvem a igreja, que envolvem a nossa fé, especialmente numa data como essa, né? Porque hoje não tinha como não ser dia de festa, né? Foi a solenidade de Corpus Christi, mas como é dia 31 de maio, seria também a festa da visitação de Nossa Senhora Isabel. Então é um dia que não tinha como não ser dia de festa. E assim, diante disso, toda essa beleza que nós temos para comentar, isso que já vimos de tão belo da manifestação de fé do nosso povo nesses dias, né? Muito bem, olha, eu já vou deixar então os senhores muito à vontade para a gente mergulhar neste assunto do dia de hoje, Corpus Christi. Eu sei que os senhores já viajaram bastante também, sempre a serviço da evangelização. Por favor, comentem o que os senhores já viram, mundo afora, sobre o amor eucarístico, a devoção eucarística que tem a igreja, e daí a gente tem a grande festa de Corpus Christi, ou por causa do Corpus Christi também a gente estende esse amor à Eucaristia. Mas vamos lá, Padre Roger Araújo, o que o senhor podia? O senhor já teve muitos lugares de milagres eucarísticos, não é? Pois é, eu já tive alguns milagres eucarísticos que são interessantes e que fazem parte aí da devoção do nosso povo. O mais conhecido, com certeza, é o milagre eucarístico de Lanciano, lá na Itália. É uma paróquia, inclusive, cuidada pelos franciscanos conventuais. É uma paróquia muito simples. Até o acesso à cidade é um acesso assim, um pouco difícil de se fazer, né, lá em Lanciano. Mas quando você chega na igreja de Lanciano, você parece que está vivendo o milagre eucarístico como se fosse hoje. Né? A forma como a hóstia está exposta lá naquela igreja, como você vivencia esse contato do milagre eucarístico de Lanciano. Agora, Lanciano é conhecido por todos, mas ano passado, Ronaldo, eu tive a graça de, em Portugal, visitar o milagre eucarístico de Santarém, que é um milagre eucarístico que não é muito conhecido, mas também é numa igreja muito pequena e que tem uma história muito interessante. Por quê? Porque ali no século, mais ou menos, século XV, XVI, uma senhora casada chamada Elvira,
ela estava muito preocupada, triste, arrasada com as traições do seu marido. O que ela fez? Ela contratou uma bruxa, né, para que essa bruxa fizesse um trabalho para o marido dela parar de trair ela. E aí, naquilo que ela contratou a bruxa colocou uma condição, que ela precisava trazer uma hóstia consagrada lá da igreja para entregar a ela. Elvira se fingiu de doente, foi até o padre, né, e pedir, né, que recebesse a comunhão porque ela estava doente. E assim o padre fez. Quando o padre saiu, ela pegou a hóstia e colocou como se fosse num pano, né, para levar para a bruxa. Mas foi no ato dela colocar a hóstia no pano que aquela hóstia começou a sangrar-se. Né? E aí começou a sangrar-se e ela então ficou muito envergonhada com tudo que aconteceu e assim por diante. Foi lá chamar o marido dela, os dois é que começaram a adorar ali aquela hóstia que estava sangrando. Né? O marido dela se converteu a partir desse milagre, chamou-se o padre, explicou o que estava acontecendo. E aí eu digo a você que a partir disso começou então a veneração, a adoração a esse milagre eucarístico que aconteceu ali na cidade de Santarém, em Portugal. Agora, Lanciano, o senhor conhece mais de perto, né, padre? Sim, Lanciano é um milagre eucarístico muito interessante, porque assim em Santarém nós temos a presença de uma mulher que, buscando, como o Padre Roger explicou, buscando exatamente encontrar uma solução para o seu problema, vai tentar encontrar fora da fé. Uma pessoa comum, como tantas outras. Exatamente. Que vai buscar em qualquer lugar solucionar o seu problema, né? No desespero, No né? desespero vai em tudo que é lugar. E no meio do caminho é o próprio Jesus que mostrou que ela estava errada, né? É assim, quase que, vamos dizer, ela realmente precisou buscar a hóstia para que tudo mudasse. Mas claro, não que esse fosse o caminho, mas ele que passa na frente da situação, impedindo inclusive a profanação. Em Lanciano já diz respeito a um padre, não a uma pessoa comum, mas a um padre, né? Aquele padre basiliano que, passando por lá, vai celebrar e tem aquele vacilo na fé, né? Isso é uma coisa, um problema que pode acontecer, né? Porque não é porque se é padre que se é o campeão da fé, né? Às vezes isso pode acontecer e o padre celebrando ali, naquele momento de dúvida dele, aí é o próprio Senhor que rasga o véu do sacramento, né? Porque, embora digamos milagres eucarísticos, para dizer das hóstias que foram convertidas em carne ou sangraram, o sangue que vem, o milagre eucarístico está presente em todas as missas. Ali é que o véu é que é tirado, né? Quer dizer, aquilo que é a aparência onde os nossos sentidos param, né? É que Deus retira aquilo para que possamos enxergar o que está para além. E aí o que acontece? Exatamente ali nós temos esse momento em que a hóstia se converte naquela fatia de um miocárdio, né, do coração. Um pedaço de carne do miocárdio do coração. Exatamente. E importante destacar, o vacilo na fé daquele sacerdote foi que ele duvidou que aquela hóstia que ele estava levantando era o corpo de Cristo. No momento realmente da elevação, da transubstanciação, que pela fé nós cremos. O vacilo dele foi duvidar disso, não foi, padre? Foi exatamente isso. Ele duvidou que a consagração realmente estivesse acontecendo. É Jesus mesmo ou não é? É interessante que isso entra na dinâmica de nós padres, né? Quando nós somos ordenados, então passamos por um desafio. Que uma coisa é assim, a gente acreditar quando o gesto de consagração é um outro padre que faz, até um amigo nosso. Outra coisa é quando a gente começa a fazer e a gente começa a ter que ter fé também no próprio ministério. A experiência que o sacerdote vive ali, como é que é essa experiência que vocês, sacerdotes, vivem ali? É interessante que a Eucaristia, ela independe da santidade do padre. Ela independe da fé, inclusive, do próprio padre. Né? Às vezes o padre está vivendo uma crise de fé, o padre Xavier lembrou, às vezes tal. Agora, uma vez que ele é um ministro ordenado, as suas mãos foram ungidas, foram consagradas para isso, o milagre da transubstanciação, ele acontece, né? Então, eu pessoalmente, eu digo que é o ato mais ordinário e extraordinário que eu realizo na minha vida a cada dia. A celebração da Eucaristia, né? As pessoas pedem milagres, né? É um milagre que eu vejo acontecer a cada dia.
E o que é bonito é justamente isso, porque milagre, ele é ligado à fé. É essa fé que eu tenho, é essa fé que eu creio. E no que eu creio? Eu creio nas palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não é? E a gente não precisa nem de muitas, assim, explicações, mas não é um faz de conta, não é uma representação, não é uma... Não! Jesus disse, isto é o meu corpo. Então, se é o meu corpo, eu, quando toco naquela hóstia, quando eu celebro ali, e não precisa nem de muito devocionismo, não. Isso que é interessante. Às vezes tem padre que celebra até com muito mais devoção, outro com mais piedade, maravilha. Mas é que Jesus não é mais hóstia, ou desculpe, a hóstia não é mais Jesus quando você coloca mais piedade nela. É óbvio que quando você celebra com mais piedade, você experimenta no seu coração mais amor, mais zelo, não é? Mas independente disso, é a experiência que você faz na sua própria vida da transubstanciação. O que eu peço? Que esse milagre que eu vejo acontecer nas minhas mãos, aconteça também no meu coração. Eu estou vendo uma transubstanciação. Eu peço que esse milagre aconteça também na minha vida. Não é? Aquilo que eu estou vendo nas minhas mãos realizar, isso possa acontecer também naquilo que eu estou celebrando. O padre, a gente pode, inclusive, quando fala, por exemplo, de Lanciano, o milagre de Lanciano, tem também um outro milagre que vou me reportar a ele também, que é da hóstia se transformar em carne e em sangue. Isso pode ser uma resposta, e claro, respeitosamente, a muitos dos nossos irmãos evangélicos que não acreditam. Eu penso aqui, por exemplo, nas minhas irmãs que são evangélicas e que não acreditam, mas quando a gente fala desta realidade e deste fato material, porque se materializou este milagre. Inclusive hoje, nos lugares dos milagres eucarísticos, está lá a hóstia tornada carne, não é? Uhum. Não está Lanciano lá. Está lá. Lanciano está lá, para quem quiser ir e ver. Que nem se deteriorou depois de tantos Exatamente. anos. Depois de tantos séculos. Essa materialização, e hoje, a prova verídica lá, material, ela pode ser uma resposta também para quem questiona, até para nós católicos, que muitas vezes pode ter católico também que não tem esse entendimento de que a hóstia é Jesus. Sim, nós fizemos, inclusive o ano passado, né, naquele nosso curso bíblico que fazemos todo mês de setembro, com aquele tema de milagres. E um dos pontos tratados era isso, né, que o milagre em si ele também tem uma finalidade. Ele também expressa uma finalidade, e essa finalidade é exatamente gerar ou confirmar a fé. Gerar ou confirmar a fé. E nesse caso, nós vemos assim, a maior parte dos milagres eucarísticos estão relacionados àqueles séculos onde nós tivemos as principais heresias eucarísticas. Uhum. Anterior, inclusive, à Reforma Protestante. Anterior, inclusive, a ela. Exatamente porque é o próprio Deus que vai dando resposta à dúvida, vamos dizer assim, à fraqueza de fé que vai surgindo a partir dos tempos. Então, é exatamente esse o sentido propriamente, de demonstrar claramente, a partir de um elemento material, inclusive, que aquilo que foi dito por Jesus é exatamente o que acontece. Essas heresias eucarísticas, que até hoje, muitos dos seus conteúdos permanecem, né? De sempre respeito àquilo, que, tipo, não haveria uma transubstanciação, mas seria, tipo, Jesus que vem espiritualmente, fica naquele pãozinho ali durante a celebração, terminou a celebração, ele se vai, né? Essa é uma das heresias eucarísticas. A outra é simplesmente que é uma memória que se faz, como era feito, por exemplo, a própria Páscoa no tempo de Jesus. É só para evocar, para que a gente lembre, recorde. E nesse caso não é isso, né? Jesus é bem claro, e se nós pegarmos o Evangelho de São João ali, o capítulo 6, ele vai ser de uma maneira tão forte e veemente a sua questão de que ele é o pão da vida, de que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, que quando chega no final, não deu nenhuma explicação, mas no final daquele capítulo é capaz de perguntar para os seus discípulos ainda, vocês também não querem ir embora? Para dizer, é algo que não se negocia, não se negocia. Ele não explicou, mais para frente foram entender, né, no momento que ele institui realmente a Eucaristia, mas não explicou, para não haver possibilidade nenhuma de diminuir o sentido próprio daquilo que realmente estava acontecendo. Então, a sua observação é precisa, é exatamente isso. Esses milagres servem para confirmar a fé daqueles que podem ter a vacilante
e, ao mesmo tempo, serve para gerar a fé naqueles que, por algum motivo, não queiram... Agora, só é importante, uma coisa bem rapidinho, é importante que não se tire o véu do mistério da fé. Os milagres eucarísticos ajudam, sinalizam, mas a maioria de nós nos lidamos dia a dia com aquela Eucaristia que nós estamos ali acompanhando sobre o véu da fé. Não é? Então, esse véu da fé é importante por quê? Porque a Eucaristia é um mistério muito profundo. Intelectualmente, se você quiser compreendê-lo, você não vai compreendê-lo. Se ele não for associado à fé, à convicção, ao que o Padre Xavier disse, é verdade. Muitos abandonaram Jesus por causa dessa linguagem, daquilo que ele mesmo disse, a própria promessa da Eucaristia. Então, é normal, eu digo assim, que para quem não se aprofunda na verdade da fé, realmente não compreendeu o mistério. Né? E a fé nos é dada através de mistérios que são muito profundos, que vai além do nosso intelecto. Ele vai realmente atingir a dimensão mais profunda da nossa própria fé. Muito bem. Olha, gente, o nosso primeiro bloco, a gente falando somente de milagres eucarísticos, Corpus Christi, já se foi o nosso primeiro bloco. Já começo a receber mensagens aqui de pessoas querendo participar do nosso programa. Então, você que está vendo esse número de WhatsApp aparecer aí agora, pode participar também do nosso programa, pode fazer perguntas, pode também compartilhar conhecimento. Manda para cá, nesse número que está aparecendo aí agora, e você daqui a pouquinho será atendido pelos nossos convidados do programa de hoje. Daqui a pouco eu vou falar também sobre uma quebra de tradição na celebração do Corpus Christi. O Papa Francisco não celebrou Corpus Christi hoje, como celebraram, por exemplo, João Paulo II, Bento XVI, que vinham celebrando, até o próprio Francisco também, celebrou nas quintas-feiras, como hoje, dia do Corpus Christi, que é justamente aquele 8º dia, isto é, depois da 8ª de Pentecostes. Mas por que essa quebra de tradição? Ela já ocorreu na igreja? Já a gente volta também, comenta sobre isso e continuamos a falar ainda sobre o tema de hoje, que é a beleza da nossa fé católica. Até já!